Olá, querido. Meu nome é Marinalva, sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos, Eucácia e Igor. Sou natural aqui da cidade de Tucano mesmo, Bahia. E é uma alegria muito grande, quero dizer para os amados que é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco da minha história de vida. Vida essa que nunca foi fácil, por ter vindo de uma família muito humilde. Comecei a trabalhar muito cedo, ajudando meu pai na roça, ajudando a minha mãe em casa, tanto que não tive a oportunidade de estudar na minha adolescência. Já nos meus 14 anos, já me sentindo mocinha e querendo me vestir um pouco melhor, resolvi trabalhar de doméstica na cidade, onde comecei a estudar lá, com 14 anos praticamente, e concluí o primário aos 17 anos. Daí então, resolvi ir para São Paulo, já que era um sonho muito grande conhecer São Paulo. Depois de muita insistência, meu pai deixou que eu fosse com uma tia minha. Chegando aí, vi que era difícil trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Tive que optar, então, pelo trabalho. É tanto que eu vim retomar os meus estudos, já depois de casada, foi que eu retomei os estudos e concluí o meu 2º grau. Optei pelo trabalho, estando aí em São Paulo, e não foi fácil. Lembro que um amigo da minha prima conseguiu para mim um emprego em Pirituba, onde eu fui trabalhar na casa de uma senhora chamada Esná, onde conheci a Mintas, uma pessoa muito especial, uma pessoa que foi muito importante na minha vida, uma pessoa que me deu muito apoio, pois nós trabalhávamos juntas. E aos finais de semana eu ia para a casa dela, ficava com ela lá. E uma vez ou outra eu ia para a igreja, né? Eu ia com ela, com a Lília. Quando não ia para a igreja, ia para os pagodinhos, porque a gente não queria nada. Eu e Lília, a gente não queria nada com Deus. Na verdade, a gente ia para a igreja apenas por ir. Nesse meio tempo, eu conheci um rapaz. Comecei a namorar com um rapaz, o qual tinha saído de um relacionamento. E a sua ex-namorada, inconformada com a perda, resolveu fazer um trabalho de macumba para mim. Que eu não só terminei o namoro, mas a partir de então comecei a ficar inteiramente perturbada. Começava agora uma luta muito grande e eu já não conseguia mais ficar em nenhum emprego, pois o diabo ele incorporava na minha pessoa e era muito difícil. E nesse período eu estava trabalhando numa casa lá na City América e a minha patroa era espírita. Veja o que Deus faz. Daí então, essa mulher tentou me levar em vários centros de macumba para desfazer daquele trabalho que havia sido feito. Porém, fomos informados de que aquele trabalho havia sido feito embaixo de um pé de coqueiro e só era possível desfazer daquela macumba em um centro baiano. E nós andamos, eu lembro que eu andei um dia inteiro em busca de um centro de macumba baiano que ficava no interior de São Paulo, pois só, segundo as pessoas que eu já havia passado, somente em um centro baiano eu poderia encontrar a solução para o meu problema. Só que foi apenas engano. Eu não consegui, de fato, resolver essa situação. A minha patroa cansada, chegou um momento que ela já estava cansada de tudo aquilo, vendo que as coisas só se agravavam. Um dia, o caseiro dela chegou para ela e disse: não dá mais para ficar com essa moça aqui. A senhora tem que escolher ou eu ou ela. Porque todas as vezes que o diabo incorporava na minha pessoa, eu agredia bruscamente o caseiro dela, a ponto de bater nele. Outro dia quase que eu matei ele, imprensei ele numa máquina de lavar e a coisa foi muito, muito triste. E foi daí então que quando a nossa patroa chegou, ele tomou uma decisão que ele não ia ficar mais. E naquele momento ela resolveu mandar eu ir embora, até porque a pessoa doente era eu e não ele. E ela disse: olha, a dona Ruth está precisando de alguém para trabalhar. Eu disse: mas como a dona Ruth vai me aceitar na casa dela com tanto problema? A dona Ruth é crente. E se ela descobrir que eu estou passando por esse processo, ela jamais vai me aceitar na casa dela. Mesmo assim eu fui. Ela disse: não, Marinalva, não se preocupe. Se você quiser, eu dou uma carta de referência para ela
das melhores, e ela vai te receber. Eu falei, mas como? Se a senhora não está me aceitando, sendo que a senhora entende o que eu estou passando, como que a dona Ruth vai me receber? Queridos, mesmo assim eu fui bater na porta da casa da dona Ruth. E quando ela abriu a porta, não ela, mas eu creio que o anjo do Senhor me recebia naquele momento. Eu entrei e ali eu disse para Deus, Deus, o diabo não pode mais me usar aqui dentro, porque se a dona Ruth descobrir, ela vai me mandar embora. 8 dias depois, estando eu sozinha, o diabo veio para incorporar na minha pessoa. E naquela hora me deu um desespero muito grande. Eu corri para meu quarto, me ajoelhei. Foi a minha primeira oração e a minha primeira experiência com Deus, que marcou profundamente. E eu disse, Deus, se o Senhor tirar de mim esse demônio que me perturba, eu te prometo que a partir de hoje, todos os domingos, eu irei para a igreja. Queridos, quando eu levantei, eu não era mais a mesma pessoa. Eu estava bem. O diabo havia deixado o meu corpo. E eu saí falando sozinha e dizendo, mas que Deus tremendo é esse? Mas foi na hora, foi imediato, Ele tirou. Ele me libertou. E eu fiquei impressionada com o poder desse Deus que foi tão grande e que é tão grande. A partir de então comecei a ir para a igreja todos os domingos. Todo domingo eu estava lá bonitinha, mas ninguém sabia o porquê. Comecei a ir com a dona Ruth e passei 9 meses muito bem, para a glória de Deus. Estando eu todos os domingos ali na igreja, mas o diabo então, ele teria desaparecido da minha vida. Quando foi em outubro de 88, eu estava em casa também sozinha e de repente o diabo volta para incorporar novamente. E naquele momento eu entrei em luta porque eu dizia, Deus, por que o Senhor está deixando Satanás me usar de novo? Deus, eu estou cumprindo com o meu voto, eu estou indo todos os domingos para a igreja, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Eu entrei em pânico, eu corria de um lado para o outro, de um lado para o outro, e fazendo 1001 perguntas para Deus, e achando que Deus estaria sendo injusto em deixar o diabo voltar de novo, uma vez que eu estava cumprindo com o meu voto com ele. E naquele momento veio uma voz no meu coração, uma voz e disse, ou você entrega a sua vida para Jesus e se liberta, ou você vai sofrer para o resto da vida. Por outro lado, uma voz dizia, mas você vai embora para a Bahia, lá não tem igreja. E eu comecei a ficar perturbada, correndo de um lado para o outro. E uma voz dizia, pega o telefone, liga para o pastor. Outra voz dizia, mas o pastor não está em casa. Queridos, depois de uns 10 minutos correndo de um lado para o outro, era uma luta, porque eu não queria deixar o diabo incorporar completamente, porque quando ele incorporava, eu caía no chão, eu me mordia, eu me esbateava no chão, era uma luta terrível, e começou aquela luta porque eu não queria deixar o diabo entrar no meu corpo, eu não aceitava. E para a glória de Deus, eu peguei naquele telefone, eu liguei para o pastor Ricardo Agreste, era ele o pastor na época. E naquele momento, o pastor atendeu aquele telefone. E ele falou para mim tudo o que eu precisava ouvir. E ele disse, Marinalva, Deus não quer os seus domingos na igreja, Deus quer o seu coração. Eu abri o meu coração, eu contei tudo para ele, o que vinha acontecendo ao longo daqueles meses. Ele disse, entregue a sua vida para Jesus. Porque eu disse, pastor, eu não entendo por que Deus permitiu. Ele disse, sim, porque Deus quer o teu coração. É isso que Ele quer. Entregue a sua vida para Ele. Eu disse, mas eu vou para a Bahia, ela não tem igreja. Ele disse, Marinalva, o Deus que você vai servir é um Deus que vai abrir porta, então creia.
O seu momento agora é entregar a sua vida para Deus e o resto Ele vai fazer. E naquele momento eu me ajoelhei em casa, entreguei a minha vida para Jesus e eu senti que aquele demônio desapareceu naquele exato momento. E ele desapareceu, queridos, para nunca mais voltar. Glória a Deus por isso. Porque naquele momento brotava uma alegria no meu coração que não tinha explicação. Dona Ruth chega e eu disse: Dona Ruth, eu estou muito feliz. Ela disse: por quê? Eu disse: eu aceitei Jesus. Ela: mas como? Aceitou Jesus? Você saiu? Você foi para onde? Não, eu aceitei Jesus, vem aqui, eu vou te contar. E naquele momento eu abri o meu coração e eu contei tudo para Dona Ruth. O que havia acontecido durante esse tempo. Nós choramos muito abraçados. E a Dona Ruth disse: Marinalva, por que você não me contou antes? Eu jamais iria te mandar embora. Eu seria a pessoa mais certa para te abraçar, para te ajudar. Por que você sofreu sozinha ao longo desse tempo? E eu disse: Dona Ruth, por medo. Isso foi em outubro, em novembro, em dezembro já me batizei e agora ninguém me segurava mais. Eu queria vir às pressas, falar para minha família o que tinha acontecido. Eu queria falar de um Jesus tão maravilhoso que havia me libertado. Mas eu não sabia que Deus tinha uma grande obra por trás de tudo isso. E aí eu tive que ficar mais um tempo em São Paulo, fiquei apenas 8 meses. 8 meses de convertida, vim embora, comecei a pregar o Evangelho, comecei a falar de Jesus para as pessoas, para a minha família. Chegando aqui em Poção, tinha um grupo da Igreja Batista, me uni a eles e comecei a trabalhar e comecei a pregar o Evangelho. Daí então a Igreja de Pirituba passou a acompanhar. Um ano depois vieram aqui, viram o trabalho que nós estávamos realizando. Logo depois a moça que estava na frente do trabalho aqui da Igreja Batista foi embora para São Paulo. Eu retomei os trabalhos e começava agora uma linda história. Porque ali eu comecei a entender o grande chamado de Deus e a grande obra que Deus tinha para realizar através da minha vida neste lugar. Quero dizer para os queridos que não foi fácil, pelo fato de no início a Igreja de Pirituba não ter assumido diretamente, mas após 8 anos de muita luta, a igreja decidiu me mandar para o seminário. Fui para o IBEL, Patrocínio, Minas Gerais, e eles decidiram me assumir no campo como missionário e me dar uma assistência melhor para continuar neste lugar. A princípio, nós fazíamos um trabalho voltado para todos os lugarejos, que seria fazenda abóbora, fazenda salgado, fazenda Lagoa de Dentro, fazenda Sacão, fazenda Cinco Buzeiro. Então não só ficava centrada em Poção. Depois de um certo tempo, por não me dar conta de todos esses lugares, eu tive que abrir mão de alguns. Hoje nós fazemos um trabalho mais centrado no povoado, temos culto aos domingos, terça culto de oração, quinta culto doutrinário. No Cinco Buzeiros já temos um ponto de pregação, toda semana a gente está lá. Na Fazenda Sacão, nós retomamos esse ano, estamos indo de cada 15 dias e Deus tem realmente me abençoado. Quero dizer para os irmãos que nunca foi fácil, mas Deus, Ele tem me recompensado. Deus tem honrado, porque quando Ele chama, Ele garante. No início, a luta era muito grande, eu andava muito, quilômetros e mais quilômetros a pé. E eu lembro que quando um pastor veio aqui, que viu o trajeto que eu fazia, a igreja resolveu me dar um cavalo selado para mim percorrer o campo. Mas eu tinha um sonho muito grande de comprar um carro. E eu orava muito para Deus me dar um carro. E depois de receber uma oferta tão abençoada, de um irmão tão abençoado aí da igreja, daí o meu sonho pôde ser realizado. Porque a igreja me ajudou um pouco mais. Eu comprei esse carro, que era realmente um sonho ter um carro para amenizar a minha luta, né? Sem falar em outras conquistas, porque eu acredito que o maior sonho, a maior conquista de um missionário é ver vidas sendo alcançadas, sendo transformadas. Isso para mim é o mais gratificante, ver a minha família hoje servindo a Deus, ver tantas pessoas sendo transformadas
isso para mim é o suficiente. Mas existem coisas materiais que a gente corre atrás também, que a gente sonha. E Deus tem realizado sonhos. Queria assim, aproveitar esse momento para agradecer o Conselho da Igreja, as irmãs, a SAF, que doou as cadeiras ali para o Cinco Museiros, que era um sonho da gente ter cadeiras ali. O telhado da nossa igreja, quero dizer para os queridos que o telhado, as telhas já estão compradas. A partir da outra semana estamos dando início aqui na troca do telhado da nossa igreja. E peço que os irmãos orem, porque a luta continua. Há um sonho muito grande no meu coração e no coração de todos aqui, da gente poder forrar essa igreja. Estamos orando para Deus entrar com recursos nessa questão. Queremos ter 2 salas aqui para trabalhar com as nossas crianças. Enfim, queridos, eu preciso resumir, mas eu quero dizer aos irmãos que continuem orando por mim. Eu agradeço muito aos irmãos, agradeço o Conselho de Pirituba por ter me dado o privilégio agora, nesse final de semana, de participar de um curso na cidade de Filadélfia, a cidade do pastor Jorge, o qual me auxilia aqui no campo. Participei de um curso de implantação e revitalização de igrejas, onde foi uma bênção para a minha vida. E eu quero agradecer aos irmãos por ter arcado com esse custo. E eu quero dizer que eu estou feliz. Primeiro, por estar servindo esse Deus na maneira do possível. E espero que o Senhor venha me surpreender cada vez mais, porque é isso que Ele faz. Então, desde já, agradeço a todos e quero dizer para todos que estou com saudades. Um beijo no coração de vocês e até breve.